Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Rósio. Agora, nesses últimos momentos, antes da sua prova da OAB, eu vou ministrar processo civil e as últimas dicas que vocês precisam saber para essa primeira fase da OAB, tá bom? Bom, antes de mais nada, é importante, professor, processo civil na primeira fase? Muito. Só para você ter uma ideia, processo civil só perde em número de questões para ética, tudo bem? E pior ainda, né? Não sei se é pior ou melhor. Processo civil já caiu também em primeira fase lá em direito empresarial e também em consumidor e em direito constitucional. Tudo bem? Então, você tem que tomar cuidado porque pode cair uma questãozinha. E aí a gente tem mais questão de processo civil do que propriamente ética. Então, fiquem ligados naquilo que eu vou te ensinar. Tudo bem? De qualquer forma, de cara, o que é importante você saber? Professor, você vai falar tudo que vai cair? Não. Tudo bem? Não. Eu vou falar o que você precisa saber para responder uma questão na primeira fase, tá? Com base em quê, professor? Estatística, daquilo que mais cai, tá? Então, basicamente, quando a gente for pensar em primeira fase, a gente tem que lembrar o seguinte, presta atenção. Quando você for lembrar, tá bom? Você tem que lembrar que o CPC, o Código de Processo Civil, ele tem duas divisões, tá bom? A primeira divisão é a parte geral. E a segunda divisão é a parte especial. Ok? Então o que eu vou fazer aqui na nossa aula? Eu vou seguir basicamente essa lógica, tá? Nós teremos basicamente aqui duas aulas, né, de revisão. Então, eu vou tentar seguir ao máximo essa lógica. Já vou adiantar para vocês. Quais são os artigos que você precisa prestar atenção? Vamos juntos aqui? Olha só. Quais são os artigos importantes? Deixa eu colocar só a lousa para vocês. Nessa parte geral, sem dúvida nenhuma, tá? O que mais caiu dessa parte geral? Tutela provisória, tá? Tutela provisória, artigos 294 a 311, tá? O que mais caiu hoje, até hoje, tá? E na parte especial, professor, sem dúvida, processo de conhecimento, que eu vou falar para vocês. Vou falar um pouquinho de processo de execução também, tá bom? Meios de impugnação, eu vou tratar sobre isso, mas basicamente é tudo que mais caiu na primeira fase. Cuidado, tá? Também, estatisticamente, essa parte especial é a que mais cai, tá bom? Essa parte especial, na minha visão, é a que mais cai. Então a gente vai tomar bastante cuidado aqui para você ter, basicamente, o que é importante para sua prova, tá? Vamos começar com a parte geral, para você fixar a cabeça. O primeiro ponto que eu queria fixar com vocês na parte geral é, coloca no teu caderno aí, as chamadas tutelas provisórias. Primeiro ponto, tutelas provisórias. Vocês vão encontrar nos artigos 294 e seguintes do CPC, até o 311 basicamente, tá? Como é que funciona a tutela provisória, professor? Como é que eu posso entender? Campeão também de audiência, tá? Tutela provisória. Acontece o seguinte, olha só. Antigamente, a gente tinha um processo que era planejado para ter um início e um fim num tempo ok, tá bom? Começaram a perceber que tudo demorava muito. Então as partes acabavam morrendo durante a ação, tá bom? E não recebendo aquilo que elas pediam. Então pensou-se em algo que pudesse ser concedido antes do final e que pudesse ser substituído no final, tudo bem? Essa é a chamada tutela provisória, tá? Tutela provisória nada mais é do que uma tutela, uma concessão do juiz, tá bom? Que em algum momento vai ser substituído por algo definitivo. Até aqui tudo bem? Beleza? Ótimo. Essas tutelas provisórias, elas se subdividem. Como assim, professor, se subdividem? As tutelas provisórias, elas se subdividem
em tutela de urgência e tutela de evidência. Ok? As de urgência, vocês vão encontrar nos artigos 300 e seguintes do CPC. As de evidência, no artigo 311. Vocês estão percebendo que eu estou mencionando artigos? Tem um motivo específico para isso. Vocês depois, rapidamente, vão dar uma lidinha. Tudo bem? Então, são últimos momentos. Ok. A tutela de urgência, ela sempre vai estar fundamentada numa situação de risco, de perigo. Combinado? Então, se o enunciado da FGV trouxe assim na prova, olha, o cidadão tem perigo de morrer se não receber certo medicamento, tutela de urgência. O cidadão, ele precisa ser submetido a uma cirurgia e o plano de saúde não quer arcar com a cirurgia. Opa, tutela de urgência. Perceberam? Se eles pintarem um cenário desse, tutela de urgência. Agora, ao lado da tutela de urgência, nós temos as chamadas tutelas de evidência. E as tutelas de evidência, elas não têm nada a ver com risco, nada a ver com perigo. Elas têm a ver com uma alta probabilidade do direito de quem pede. Tudo bem? Então, cuidado. Se no enunciado, aliás, você já deve estar acostumado com isso, as questões da FGV, elas são eminentemente práticas. Então elas vão contar uma historinha para vocês e vão pedir para vocês responderem a questão. Então presta atenção aqui. Se contar uma história de tutela de urgência, uma história de um risco, de um perigo para o seu cliente ou para a pessoa que está lá, é tutela de urgência. A de evidência nada tem a ver com urgência. Beleza? Nada tem a ver com risco, com perigo. O juiz vai conceder nas 4 hipóteses do artigo 311. Fechou? Tranquilo? Ótimo. É isso que vai cair na prova? Não. Já vou te contar o que vai cair na prova. Até aqui tudo bem? Dentro dessas tutelas de urgência, agora nós estamos tratando aqui, tá? Tutela de urgência. Dentro dessas tutelas de urgência, nós temos tutelas de urgência. Lembra, risco, perigo. Nós temos 2 modalidades de tutela. A tutela antecipada e a tutela cautelar. Ok? Tutela antecipada, artigo 303 e 304, e a tutela cautelar, 305 e seguintes do CPC. Beleza? O que me importa aqui? Presta atenção, e eu estou tentando aqui estabelecer premissas para você conseguir responder na prova. A tutela antecipada, pessoal, simplesmente, como o próprio nome diz, ela antecipa o resultado final de um processo. Então vamos lá, imagina só, eu preciso de uma cirurgia, tudo bem? Eu peço essa cirurgia, eu peço pro plano de saúde cobrir, o plano de saúde não cobre. Eu entro com uma ação contra o plano de saúde para ele cobrir essa cirurgia. Pergunto para vocês, vai cobrir? Não. Entrou com a ação. Tenho como esperar até o final do processo? Também não. Vou morrer, tá certo? Então, o juiz vai lá e concede uma tutela antecipada para a realização da cirurgia agora. Pergunto para vocês, esse não é o meu pedido final? Eu não estou pedindo que eu ganharia no final? Tô. Isso é tutela antecipada. Combinado? Beleza. A tutela cautelar é diferente. A tutela cautelar, eu não antecipo que eu vou ganhar no final. Eu simplesmente garanto alguma coisa para que, se eu ganhar no final, eu tenha alguma coisa como pedir. Quer ver? Eu estou percebendo que o devedor, meu devedor, ele está dilapidando seus bens. Então, no processo de uma ação de cobrança, eu formulo um pedido para o juiz. Juiz, me concede uma cautelar para bloquear os bens do réu? O juiz vai lá e concede. Perceba, eu não estou antecipando nada. Eu só estou garantindo que ele tenha bens para o final da ação. Tudo bem? Isso é chamado tutela cautelar. Até aqui deu para entender? Tranquilo? O que você precisa entender também? Para ambas as tutelas de urgência,
ambas, eu tenho dois requisitos a cumprir, tá bom? A probabilidade do direito e o risco de dano. Isso está no artigo 300, tá bom? Então, para ambas, os requisitos são os mesmos. A probabilidade do direito e o risco de dano. Aquilo que a gente chamava antigamente de fumus boniuris e periculum in mora. Até aqui tudo bem? Tá dando para entender os requisitos dessas tutelas de urgência, antecipada e cautelar? Ótimo. Ambas as tutelas de urgência, seja antecipada ou cautelar, elas podem ser requeridas antes do início do processo ou durante o processo. Tudo bem? Ou durante o processo, tá? Se for durante o processo, incidental. Se for antes do início do processo, antecedente. Então vamos lá. Se eu tiver que pedir uma cautelar antes do início do processo, eu peço uma cautelar antecedente, entenderam? Se eu tiver que pedir uma tutela antecipada antes do início do processo, eu peço uma tutela antecipada antecedente, tá? Eu vou focar aqui, ó, na tutela antecipada antecedente, tá? Presta atenção aqui que agora é importante eu dizer. Diz o código no artigo 303, presta atenção em mim, tá? Não anota nada, presta atenção em mim. O artigo 303, ele diz o seguinte: se a urgência for contemporânea à propositura da ação, eu posso formular um pedido de tutela antecipada antes do início do processo. Tutela antecipada antecedente. O que é urgência contemporânea ao início da ação? É aquela urgência que eu não tenho tempo de formular uma petição inicial. Tudo bem? Não dá tempo. Então eu sou obrigado a fazer um pedido antes do início do processo. Dá um exemplo, professor. Tocou meu celular hoje com o cliente na mesa de operação. Ele fez um exame ontem, o médico disse, corre pro hospital, faz essa cirurgia, senão você vai morrer. Tá bom? O que aconteceu? Na hora de fazer a cirurgia, o plano de saúde disse, não vai fazer porque eu não vou cobrir. Isso não tá dentro do rol, não vou cobrir. Puxa vida, ó o Daniels, não tá bom. Dá tempo de formular uma petição inicial gigantesca com essa informação do meu cliente que está na mesa de operação? Não. Isso é urgência contemporânea à propositura da ação. Estão entendendo? É exatamente isso. Então, o que diz o código? Nesse caso, eu posso formular um pedido de tutela antecipada antecedente contra o plano de saúde para que ele seja obrigado a custear essa cirurgia. Entenderam? Tranquilo? Ótimo. Agora vem a parte mais importante. Presta atenção. Nesse caso, o autor da ação vai apresentar uma petição inicial, demonstrando os requisitos, uma exposição sumária do direito, pedindo a tutela antecipada. O juiz, ao receber essa tutela pedida, ele pode conceder a tutela, tudo bem? Concedo a tutela. Nesse caso, o autor vai ter 15 dias para aditar essa petição inicial. Tudo bem? Sob pena de extinção do processo. Então, imagina, eu fiz aquele pedido. Depois do juiz lá receber, concedeu, eu tenho 15 dias para aditar. Fechou? Cuidado com isso. Agora, quando o juiz recebe, ele já vai citar o réu, o plano de saúde, para uma audiência de conciliação ou mediação, tá? E agora vem a parte mais importante. Grava isso na cabeça. Lembra que o juiz já concedeu a tutela? Se o réu não recorrer dessa decisão, vou repetir, se o réu não recorrer dessa decisão que concede a tutela antecipada, cuidado com isso. Sabe o que vai acontecer? Estabilização da tutela antecipada. A tutela será estabilizada e o juiz extingue o processo. Deu para entender? É o que a gente chama de estabilização da tutela. Daí, se as partes quiserem rever essa tutela, cuidado com isso, elas terão uma ação a ser proposta em 2 anos para revisar essa tutela concedida, estabilizada e extinta. Deu para entender? Então, ó, dinâmica.
apresentei o pedido de tutela antecipada, tenho 15 dias depois para aditar, tá bom? O réu vai ser citado para uma audiência de conciliação ou mediação, mas se ele não recorrer, agravo de instrumento é o recurso, tudo bem? Já vou falar no segundo bloco sobre recursos, mas se ele não recorrer dessa decisão, estabiliza a tutela antecipada, extingue o processo e para modificar uma ação em 2 anos. Não tem nome essa ação, tá? Tá lá no artigo 304 do Código de Processo Civil. Agora vem cá. Vem cá. Professor, essa estabilização que você disse, ela acontece com a tutela cautelar? Não. Tutela cautelar antecedente? Não tem essa estabilização. Tudo bem? É um mini procedimento mesmo, que o réu vai ter, o autor pede, o réu vai ter 5 dias para contestar e o juiz julga. Desse jeito, tá? Cuidado com isso, portanto. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, sem dúvida, a mais solicitada em primeira fase é a tutela antecipada antecedente. Qualquer uma pode cair, tá? Pode cair tutela de urgência, tutela antecipada ou cautelar, ou também uma tutela de evidência. Mas até hoje, a mais pedida foi essa. Tudo bem até aqui? Beleza. Vamos para a segunda matéria dessa parte geral que eu acho interessante para vocês. A segunda matéria que eu quero trazer para vocês é a chamada intervenção de terceiros. Prevista nos artigos 119 e seguintes do CPC. Tudo bem? Intervenção de terceiros. Gente, o que é intervenção de terceiros? A FGV gosta de perguntar isso. Veja, nada mais é do que a permissão de que uma pessoa que não faz parte do processo, que ela ingresse nesse processo por algum motivo. Tudo bem? Intervenção de terceiros. Ixi, o pessoal na faculdade teve isso, nunca lembra, né? Mas tudo bem, vamos lá. Qual é o meu desafio aqui, nesse curto espaço de tempo que eu tenho para dar aula para vocês? É te explicar, botar na sua cabeça quais são as intervenções de terceiros. Você decorar todas elas, tudo bem? E você entender para que serve cada uma. Pode ser assim? Beleza? Vamos ensinar vocês aqui? Vem cá. Como é que eu vou decorar, professor? São basicamente 5 intervenções de terceiros, tá? Então vou dar uma dica para você agora. Uma dica. Na verdade, vou te dar a dica. Como, professor? Coloca no caderno aí. A dica. Pronto. Decorou. Como assim, professor, decorou? Tá aí a dica. E daí? Olha só, vem cá. Assistência. Denunciação da lide. Incidente de desconsideração. Ficou horrível aqui. Da personalidade jurídica. Chamamento ao processo. E amicus curiae. Pronto. Todas as intervenções aqui decoradas por vocês com a dica. Beleza? Tranquilo? Bom, professor, entendi. Agora eu preciso entender para que serve cada uma. Vamos lá? Deixa eu te explicar aqui. Para que serve cada intervenção de terceiros? A assistência, para que serve? Serve para que um terceiro que tem interesse jurídico numa ação ingresse no processo para auxiliar uma das partes. O terceiro ingresse no processo para auxiliar uma das partes. Tudo bem? Vou dar um exemplo, professor, na assistência. Imagine que eu alugo um imóvel para você. Tudo bem? Você alugou o imóvel de mim. Você é o locatário. Você, como locatário, você sabe ganhar dinheiro? Sublocou o imóvel para outra pessoa. Tá? O problema é que você não está me pagando. Você está recebendo os aluguéis do sublocatário, mas não está me pagando. Eu, revoltado, promovo uma ação de cobrança de aluguéis com despejo. Pergunta:
Se você for despejado, você é locatário, lembra? O sublocatário, ele vai ser atingido pela sentença? Lógico. Só que eu, como locador, não tenho relação nenhuma jurídica com esse sublocatário. Ele não pode estar no processo como parte. Tudo bem? Então, nesse caso, o que ele vai fazer, o sublocatário? Vai ingressar como assistente simples seu, que era o locatário. Perceberam? Você que firmou um contrato com ele, eu nem o conheço. Logo, caberia assistência desse sublocatário para o locatário. Beleza? Denunciação dali. Então, é para isso. Para o terceiro, assistência ser auxiliar de uma das partes. Ok? O que é denunciação da lide, professor? É trazer ao processo o co-obrigado por uma relação jurídica. É isso. Me perdoem. Garantidor de uma relação jurídica. Tira co-obrigado, nada a ver. O garantidor de uma relação jurídica. O grande exemplo que já caiu na primeira fase, inclusive, é o caso da seguradora. Seguradora. Imagina eu, bati o carro, fui meio que culpado, tudo bem? Tava lá, mexendo no som, bati no teu carro. Você promove uma ação de indenização contra mim. Se eu for condenado, você concorda comigo que eu, professor Beto, eu posso ter que pagar para você a indenização? Sim, só que eu tenho seguradora. O que eu faço? Como a seguradora é minha garantidora via contratual, o que eu faço? Eu denuncio da lide a seguradora. Ela entra no processo e simplesmente ela figura junto comigo. Se eu tiver que pagar, ela mesma paga. Entenderam? Isso serve para denunciação da lide. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Para que serve, professor? Simplesmente para é o procedimento que serve para responsabilizar a pessoa física por dívidas da pessoa jurídica, ou vice-versa. Tudo bem? Então, imagina só, a pessoa jurídica abusa da sua personalidade. Eu tenho como responsabilizar o sócio da pessoa jurídica? Tenho, por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Beleza? Então, eu acho que nesse caso fica muito claro o que vai acontecer, né? E foi essa questão que caiu em empresarial, sobre desconsideração da personalidade jurídica, tá? Chamamento ao processo, professor. Chamamento ao processo é a forma de trazer ao processo um co-obrigado. Imagina só que eu firmo um contrato junto com um amigo meu que eu devo para determinado credor. Tudo bem? E eu sou devedor solidário com esse meu amigo. Devedor solidário. Pergunto para vocês, o que era solidariedade? Você lembra? Solidariedade ocorre todas as vezes em que o credor pode cobrar toda a dívida de uma pessoa só. O que esse credor faz? Ele vai lá e me processa. Falou, professor Roberto, é de você que eu quero receber. Falou, opa, tô no prazo da contestação. Eu falo, peraí, mas eu tinha outro devedor junto comigo. O que eu posso fazer? Chamar ao processo o outro devedor solidário. Ele não é co-obrigado, então eu posso chamar ao processo o outro devedor solidário. Beleza? Tranquilo? Isso é chamamento ao processo. E por fim, amicus curiae, professor. Estamos na última, hein? Amicus curiae. Qual é o objetivo do amicus curiae? Amicus curiae ele serve para que o juiz seja auxiliado, tudo bem? Por uma entidade, uma pessoa física ou jurídica, tudo bem? Especializada, no caso concreto, a julgar. Então o juiz, ele nomeia o amicus curiae para que ele produza um parecer para determinado caso relevante, tá bom? Específico, para que auxilie o juiz naquela decisão. Só tem um artiguinho que trata do amicus curiae, tá? É o artigo 138 do CPC. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Imagina só que o juiz precisa julgar um contrato de honorários, tá? Contrato de honorários. O juiz conhece de contrato de honorários? Não. Mas ele pode chamar uma pessoa ou uma entidade que sabe muito sobre honorários. Quem? OAB. Tudo bem? Então, se ele vai julgar a abusividade ou não de um contrato de honorários, o que ele pode fazer, professor? Ele pode simplesmente trazer como amicus curiae, que não é parte, tá bom? Não é parte, nem muda a competência, para que essa entidade possa proferir um parecer sobre o caso concreto e auxilie o juiz. Combinado?
Essas, portanto, são as 5 intervenções de terceiros importantes para o nosso caso concreto. Para a nossa aula aqui. Combinado, pessoal? Beleza? Para a gente finalizar aqui, eu queria falar rapidamente, ainda dentro da parte geral, tá? Ainda dentro da parte geral, sobre um tema que às vezes cai e às vezes é pegadinha, litisconsórcio. Vocês vão encontrar nos artigos 113 e seguintes do CPC. Litisconsórcio. Tudo bem? Gente, litisconsórcio é super tranquilo. O que significa litisconsórcio? Mais de uma pessoa em um dos polos da ação. Vários autores, vários réus ou vários autores e réus. Tá bom? O primeiro ponto de litisconsórcio importante é o seguinte. Eles têm prazo diferenciado? Sim. Coloca no caderno aí. Se o litisconsórcio, os litisconsortes tiverem advogados diferentes, de escritórios diferentes, e o processo for físico, o litisconsorte vai ter o prazo em dobro. Artigo 229 do CPC para se manifestar. Tudo bem? Então presta atenção. Vários réus. Olha o que pode cair na prova. Cara de OAB. Os réus têm que ir lá apresentar sua contestação. Qual que é o prazo? Temos 3 réus. Depende. Se o enunciado mostrar que eles têm advogados diferentes, de escritórios diferentes, e o processo for físico, eles têm prazo em dobro para se manifestar. Qualquer desses requisitos, se eles não... Vamos supor que os advogados forem diferentes, mas do mesmo escritório, já não tem prazo em dobro. Imagina só que são advogados diferentes, de escritórios diferentes, e o processo não é físico, o processo é eletrônico. O prazo é comum, tá bom? Eu tenho que ter todos esses requisitos para ter prazo diferenciado. Isso já caiu. Então, o que pode cair, professor? Que prazo que pode cair aqui? Pode cair prazo, por exemplo, para contestar, prazos para se manifestar, prazo para recorrer, tudo bem? Tudo isso é importante para que vocês cumpram aqui, tá? Agora, vamos imaginar o seguinte. Imagina só que somente litisconsorte contesta, tá bom? Os outros serão beneficiados? Sim. Se a matéria for a mesma, sim. Tá bom? Imagina só que um dos litisconsortes recorre. Os outros serão beneficiados desse recurso? Sim, também. Para finalizar, cuidado. E se um dos litisconsortes, supondo os réus, confessa? Os outros serão prejudicados? Entenderam o que eu falei? Imagine que um dos litisconsortes confessa os fatos em juízo. Os outros serão prejudicados? Não. Então vamos criar uma regrinha top pra gente aqui? Se for para beneficiar, os outros litisconsortes serão beneficiados. Beleza? Então se aparecer ali, um litisconsorte contestou, beleza, os outros, se for a matéria igual de defesa, ok, tudo bem? Um dos litisconsortes recorreu, beleza. Agora, se for para prejudicar, um dos litisconsortes confessou. Os outros não serão prejudicados. Combinado, pessoal? Beleza? Com isso, então, eu trago para vocês uma grande parte da matéria que mais cai na parte geral de primeira fase. No próximo bloco, a gente muda de tema, vira a chave e parte para a parte especial, que é super importante também. Estudem. Vamos juntos. Tchau, tchau.